Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você sabe como valorizar um imóvel antigo, trazer ele para as novas tendências de mercado? Hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, numa velocidade que a gente nunca viu. Então as demandas dentro do condomínio também vão nessa velocidade. Priscila, você quer começar falando sobre isso? Posso começar. Eu acho que é interessante a gente colocar a respeito não só das pessoas que moram, né, mas a questão da valorização do imóvel. E hoje, a busca... Antes você tinha apartamentos enormes com varandas pequenas, por exemplo. Agora você tem apartamentos minúsculos com varandas enormes, né? Ah, mas ainda tem os grandes que tem só um pedacinho. Então, com pequeno, Mas se querem ampliar. Exatamente. Então, para que esses imóveis sejam colocados de novo no mercado e tenham, em sua grande maioria, a valorização e a procura esperada pelos proprietários, porque você vê... eu vou falar aqui de São Paulo, tá? Você vê ali no Itaim imóveis novos com 300 metros quadrados que valem 2 vezes mais do que apartamentos com a mesma metragem, só que mais antigos, por não terem as facilidades, uma varanda grande. A gente vai falar aqui também sobre as áreas comuns, que as pessoas anseiam por outras coisas e não só a morada hoje em dia. O lazer mudou também. Exatamente. Né? Você antes... isso é muito discutido aqui em São Paulo, né? Que a gente está inserido nesse mercado dos clubes sociais, né? Antes os clubes sociais eram super tradicionais. Ainda existem muitos em São Paulo, mas muitos passaram por dificuldades financeiras, né? Porque tudo foi trazido para dentro do condomínio. Então, hoje você quer fazer uma academia, você faz dentro do condomínio. Você quer fazer sauna, você faz dentro do condomínio. Você quer jogar futebol, você joga dentro do condomínio. Você não sai mais para um clube social, né? Você acabou, eu costumo dizer, é o novo gueto, né? É o novo feudo. O condomínio aliás, o termo ficou bastante utilizado, condomínio clube. Ou seja, as pessoas começaram a migrar o clube tradicional, tipo Clube Pinheiros, Hebraica, Paineiras, Paulistano, que são clubes tradicionais que ainda existem. As pessoas começaram a buscar essas facilidades sem precisar sair de casa. Eu creio que seja por conta do trânsito, do tempo que você perde, segurança. até o local, a segurança. Eu percebo que normalmente as pessoas se mantêm ainda nos clubes por conta das questões de amizades, daqueles guetos coletivos que já existiam. Uhum. E aquelas pessoas que moram ainda em condomínios mais antigos e que não têm estes espaços nas áreas comuns. A exemplo das academias. Tem condomínio mais antigo que não tem academia. Então, mas, por exemplo, tem sala de reuniões. Só que essas salas de reuniões, que são os coworkings hoje dos condomínios novos, não são utilizadas. E aí eles querem transformar aquela sala numa academia. Ah, de que forma que a gente vai fazer isso? Pode? Pode. Existe um caminho a ser trilhado. Hoje eu vejo apartamentos também muito grandes que efetivamente se acontecem as festas, os eventos dentro da própria unidade. E aí os menores, eles querem uma área gourmet para poder fazer essas festas ou os espaços coletivos. Claro, aumenta-se todas essas comodidades dentro dos empreendimentos, mas também aumentam-se os conflitos. E de que forma que dá para fazer tudo isso? Existem caminhos a serem trilhados. Eu acho que é importante, você falou, pode? Pode. O que não pode é fazer errado. Exatamente. De que forma? Né? Consulte sempre um advogado. Mesmo nas questões onde a gente fala em unanimidade, né? Muita gente ainda fala assim, nossa... Nunca a gente vai conseguir. Não é verdade. Por exemplo, condomínios de 11 unidades privativas. Condomínios de 37 unidades privativas. Tudo vai depender do DNA de cada condomínio. É claro que é muito mais desafiador a gente conseguir isso com condomínios maiores. Mas hoje também nós contamos com várias facilidades. Teve um condomínio meu que eles alteraram a cor da fachada, né? E mudaram a forma, a tinta, isso aquilo para melhorar a performance das manutenções periódicas a cada 5 anos, e eles conseguiram lá os seus 2/3 antes
antes mesmo da possibilidade de fazer as assembleias virtuais e inclusive mantê-las abertas. Então hoje a gente tem alguns mecanismos que facilitaram e muito. Eu vou pelo caminho, a gente sabe, isso não é exclusividade do mundo condominial, mas também acontece com a gente. O legislador normalmente ele é meio que empurrado pela situação que estava acontecendo no dia a dia, né? Então, infelizmente... Os costumes alteram... Exato. É que no nosso caso, no nosso país, a gente tem um problema, né? Que os legisladores são muito deficientes, de forma geral, então eles... Não fala assim, não fala assim, Carlos, porque eles podem anotar o seu nome. Não tem problema. Manda um tiro na sua testa. Óbvio que existem boas exceções nesse caso, mas, de forma geral, a nossa legislação ela é meio que empurrada pela sociedade, né? Sim, ainda bem por isso. Você vê, a gente acabou de ter aí uma alteração no artigo 1351 falando da destinação do imóvel. Isso é uma coisa que já vem, né? Sendo solicitado, pedido. Na verdade, enfim. assim, até foi bem empurrado isso, Sim, né? Mas a gente fala em outro programa. Mas o que eu tô querendo colocar aqui é que justamente a legislação nossa da área condominial, que é aquela com a qual nós trabalhamos no dia a dia, ela ainda é muito engessada para tudo aquilo que hoje se pede no mercado condominial. Por exemplo, a necessidade de quórums, o tipo de quórum e tal. Eu acredito que muitas mudanças ainda vão acontecer nesse mercado nos próximos 2-3 anos. Mas, para mim, essa parte de a valorização do imóvel, aumento de sacada, construção de sacada, são coisas que a gente tem que tomar uma série de cuidados jurídicos para evitar dores de cabeça futuras. Sim, exatamente. Aquilo que você comentou, né? E isso fica engessado, inclusive, até pelo procedimento perante a prefeitura hoje. Se você não tiver uma assembleia unânime em querer seguir com esse processo, em querer começar esse processo... Ou com um quórum adequado, né? Se não precisar ser unânime. A prefeitura nem começa. Por falar nisso, a gente esbarra muitas vezes na questão da inadimplência. Porque muitas vezes o condomínio tem uma inadimplência muito alta. Isso eu não estou nem dizendo para quórum de aprovação. O problema é os custos. Quem vai pagar para fazer a ampliação, por exemplo, de uma sacada, porque aí envolve uma unidade privativa, sendo que ela nem paga o condomínio. Então, muitas vezes, algumas melhorias, a exemplo de extensão de sacada, acaba esbarrando não no quórum de aprovação, mas na inadimplência. Porque quem é que vai pagar pelo vizinho? Você sabe que nós passamos... Desculpa, perdão, achei que você tinha acabado. Não, diferentemente de uma questão para área comum, que as pessoas pensam o seguinte, olha, eu vou fazer uma academia, mesmo que o inadimplente não. Vamos fazer, porque os outros, diferentemente da sacada. Mas você sabe que tudo isso depende de como você mesma diz, do DNA do condomínio, né? Tem um condomínio que eu estou prestando consultoria que as outras unidades se propõem a bancar num tempo menor. Isso aconteceu em relação às áreas comuns. Para que as pessoas que não têm a disponibilidade, porque é caro. Nesse caso, por exemplo, eles estão fazendo uma varanda de 40 metros quadrados. É bastante coisa. É praticamente um apartamento. É um estúdio. Eu tava vendo no jornal esses dias que estão vendendo apartamentos de 10 metros quadrados. Cabe 4 apartamentos na varanda. Então, eles se propõem a pagar isso num menor tempo e que essas pessoas reponham no condomínio. Então, à medida do possível. Exatamente. Mas não é uma realidade, né? Não. Ainda é uma exceção. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui também que não adianta eu propor o aumento de varanda que vai custar, porque isso custa muito caro. Tá? Tudo bem que nesse caso, por exemplo, eles estão pagando R$6 mil por metro quadrado. E eles vão valorizar no patrimônio deles praticamente 18 ou 19 pela área que eles estão, entendeu? Então, foi como na Assembleia, um economista falou, ele falou, gente, qual é o rendimento que vocês conseguem um valor desse, entendeu? É uma supervalorização que, né? Esse assunto da varanda, eu até hoje não vivenciei isso em nenhum condomínio que a gente administra, mas eu tenho um grande amigo meu, que ele tem apartamento num prédio na Riviera, e há mais ou menos uns 3-4 anos eles passaram por isso. Eles levaram para a Assembleia, porque o prédio não foi entregue com varanda. E fizeram um projeto, obviamente, com engenheiro e tal, consultaram advogados e conseguiram levar para a Assembleia a aprovação de... Não era nem aumento de varanda, era construção de varanda. Então, você imagina o tamanho do projeto que foi feito, né? Porque você tem que ver a parte estrutural, original. Eu ia falar, não é simplesmente quero fazer, vai e faz. E você tem que fazer dentro de todas as normas, inclusive prefeitura. Você está aumentando
aumentando a área do apartamento, enfim, não foi um processo simples, tanto é que ele falou que para conseguirem até a hora de iniciar para começar, foi mais de um ano que levaram entre projeto estrutural, projeto rápido. de engenharia. Foi rápido, Não, falei mais de um ano. Enfim, mas ele disse que conseguiram a aprovação, até porque era um prédio já de um padrão um pouco mais elevado, então todos entenderam que realmente seria algo que valorizaria muito o imóvel e conseguiram aprovar com 100%. Todo mundo conseguiu aprovar ali. E é depois da aprovação Sim. que você entra na prefeitura. Não, é assim, ó, gente, se vocês... Aqui falando pros nossos amiguinhos, se vocês quiserem fazer isso no prédio, vocês primeiro, pesquisa de viabilidade. Se as pessoas dentro do condomínio querem. Com certeza. Essa é a primeira coisa. E já antes de começar. E já avisa que custa caro, entendeu? Não é uma brincadeirinha simples, é um negócio que além de dinheiro... E não é um estudo gratuito. Além de dinheiro, é paciência também. Porque você vai ficar um tempo considerável com obra dentro do condomínio. É uma construção. Uma varanda é uma construção. E você vai ter esse tempo dentro da sua casa. Sim. Né? Sim. Então, ali eles já estavam discutindo para onde iriam nessa época em que as varandas estariam E aí tem uma sendo... questão da estrutura, da infraestrutura, né? Se a infraestrutura suporta aquele peso, aquela carga, aquela isso, carga adicional. Você tem que fazer um projeto estrutural novo. Com certeza foi necessário fazer uma série de outras mudanças na estrutura original. Você tem que ter o espaço para frente. Eu estou vivenciando no atual momento, mas claro, numa escala menor, um condomínio de casas de alto padrão, que a gente administra já há vários anos, e esse condomínio não tem área comum nenhuma. A única área comum é aquela alameda central, né? Casas de um lado e de outro, e você tem as garagens. Só que é um condomínio que tem uma garagem subsolo e uma garagem superior, além das vagas dentro das casas, né? Cada garagem nas casas cabe 4 carros. Tem mais uma vaga na parte de cima coberta e tem mais uma vaga para cada casa subsolo. Então, eles já estão eventualmente verificando a possibilidade de pegar parte das vagas em cima, fechar e fazer uma academia. E veja, dentro do condomínio, 3 casas pelo menos tem academia, montaram uma academia específica. Sim. Mas hoje o pessoal começa a ver a necessidade, de ter uma dentro do condomínio que todo mundo possa usar e que não tenha que sair do condomínio para ir para fazer academia. Sim, e porque tal. na verdade hoje o HIT é você ter o seu personal, né? E você... Teoricamente, você não precisa de grandes equipamentos, né? Obviamente que você precisa do espaço. E obviamente que nesse seu condomínio, os grandes equipamentos não vão ser problema, porque vai lá e investe. E acabou. Agora a gente fala em academia, né? E eu vejo alguns condomínios, parece que os arquitetos sempre fazem as mesmas escolas, né? Que as academias ficam muito próximas da sauna. E as pessoas usam pouco a sauna. Então, hoje, o meu grande desafio hoje é o pessoal querer retirar a sauna para ampliação de academia. Mais uma vez, exige quórum. Ou exterminar, inclusive, né? Tirar completamente a sauna em alguns empreendimentos, principalmente aqueles que ninguém nem sabem, né, os benefícios de uma sauna. E a questão dos espaços pets, né? Hoje os cachorrinhos, né, os meus gatos também, enfim, outros animais, eles são ali tido como membros da família. E aí, com a criminalidade, com as pessoas aí assaltando à torta e à direito nas ruas, um espaço para recepção desses animaizinhos e para que eles possam ali brincar com os agilities, tem se mostrado um grande desafio, né, para se conquistar. Eu queria colocar aqui, além da questão legal, que você... Sugiro que você tenha um acompanhamento de um advogado para fazer qualquer dessas mudanças que estamos falando. Corrigir. Não seria somente uma sugestão, seria uma obrigação. Você vai fazer algo... Por isso que foi chame uma assessoria jurídica. Não faça isso sem assessoria jurídica. Por quê? Porque, além da assessoria jurídica, pesquisar o que aquilo pode trazer de custo para o condomínio após a implantação, tá? Porque às vezes a gente fala, não, vamos fazer uma horta. Beleza. Tinha um condomínio nosso que a gente tinha uma horta enorme, que o valor a ser pago mensalmente para a manutenção daquela horta era de R$2.000. Dependendo do condomínio, esses R$2.000 fazem
Muita diferença. Assim, eu acho que não existe problema nenhum. Eu acho super legal. Acho que o ponto que a Priscila quer colocar assim, é fantástico. Você tem uma horta, você tem os alimentos que são sem agrotóxicos, você consegue lá colher, é um contato com a natureza, que a gente tem muita falta disso aqui em São Paulo, né? Mas você tem que prever o que aquilo vai trazer. Sim. Assim, vocês estão dispostos a investir R$2.000 por mês para não ter que ir na feira ou para colher seu manjericão fresco, não sei o quê. É uma opção, né? Então, mas isso precisa ficar claro, porque não adianta às vezes, porque senão a culpa vai ser do síndico, né, gente? Uhum. Você não avisou que a gente ia ter uma despesa maior por causa da horta ou por causa do que quer que seja. A academia, ela vem com... Se você não tem academia, a implantação de uma academia vem com a despesa de manutenção daqueles orçamentos, seja ela preventiva ou seja ela corretiva. A mesma coisa os espaços de cachorrinhos, tem os saquinhos, tem isso, tem a manutenção dos baita despesa. Não é a grama, a questão da giardia, que você precisa prevenir, então você precisa deixar tanto tempo, quanto custa a gente precisou até contratar assessoria veterinária uma vez, porque tava um surto de giardia no condomínio. Nossa, que coisa. E é sério, né? Dependendo do cachorro que pega. Se tá com a imunidade baixa, morre. Mas assim, eu acho que a gente foi num ponto mais dispendioso, crítico, que são as questões das varandas, né? Assim, a questão da varanda é uma questão que tá muito na moda hoje em dia, né? Então, e todo mundo quer, gente. Você fala que o vizinho vai fazer. Principalmente nos prédios mais antigos que não tinha, como eu falei, é uma tendência, uma nova tendência, né? Que dos novos lançamentos, então os prédios antigos querem seguir essa tendência, querem se adequar. Mas tem outras tantas, assim, as fachadas de vidro que já estão aí em moda faz 15 anos. E tem muito prédio antigo que ainda está com as fachadas antigas. Grade. Você faz uma modernização dessa, que é uma modernização dispendiosa também, mas que é muito menos burocrática do que essa da varanda, já valoriza muito. O Carlos falou que no condomínio dele estão instalando quadra de beach tênis agora, que também essa é muito recente, né? É uma novidade. Essa é um coqueluche, né? Agora, como diriam os mais antigos. Só um detalhe que eu acho que é importante lembrar aos nossos internautas. No caso do meu condomínio, a quadra foi aprovada numa área que não existe nada, é só gramado, tá? Não é uma alteração de finalidade daquela área. E não mexe na parte impermeável, Isso, né? Então é importante saber, porque tem uma série de cuidados, e por isso que eu reforço o que a Priscila falou. Vai fazer alguma obra dessa magnitude, valorização do patrimônio, beleza? Consulta um advogado. E tem autorização da prefeitura. Isso, você tem que ter uma série de cuidados para evitar uma dor de cabeça futura. E, né? E mesmo a retrofit de guaritas, a gente nem falou, mas hoje, por uma questão até legal, né, de você manter um ambiente mais decente para os seus funcionários trabalharem, eu vejo guaritas minúsculas. As guaritas antigas são ridículas. Eles querem fazer esse aumento, também tem que ter aprovação. Muitas das antigas não tem previsão de ar-condicionado, não tem banheiro. É uma vergonha, as pessoas fazem que na verdade mudou, né? Antes o porteiro podia sair um minutinho ali no banheiro lá dentro e voltar. Agora não existe mais essa possibilidade. O cara tem que ficar lá dentro. A guarita é inabandonável. Acho que é interessante até a gente colocar o caso do condomínio nos Jardins, que era muito difícil de alugar ou vender. O valor de um apartamento de 250 metros quadrados era o valor de um apartamento de 150, por conta das condições do condomínio. A gente está fazendo essa revitalização nas áreas comuns, está quase terminando, né? E agora a procura por apartamentos para locação e para compra é gigante. Tipo assim, as pessoas passam na porta e perguntam pro porteiro: tem apartamento à venda? Mas tem outros pontos também, né? Um ponto que já está sendo usado há muito tempo e que a tendência é que isso se alongue muito ainda. A casa de zelador, né? Hoje em dia não se usa mais zelador residente, é muito raro, né? Só em prédios antigos, com pessoas mais idosas, que ainda tem aquela ideia de que o zelador precisa estar
disposição 24 horas por dia. E que ele vai estar preso no banheiro esperando qualquer um interfonar. Mas assim, os prédios novos, a última instalação que a gente fez, nem casa de zelador tinha mais. Sim. Não existe mais. E os que tem, a gente acaba usando para administração interna. Eu tenho um condomínio que é um pouco mais antigo, mas aí a gente levou a questão da casa do zelador, o morador, que é advogado, ele colocou assim, mas ele é tudo do contra, tá? Tudo do contra. E pior é que assim, ele é freguês do condomínio, porque todas as assembleias ele impugna, ele perde. Nós ele temos continua, um assim também. O cara é o chato, né? Eu falo que é o chato. Infeliz também. Dá vontade de fazer um placar de goleada, não dá? Tipo assim. O cara perde a ação, pior é isso, ele perde a ação e ele tem que pagar a sucumbência e ele é freguês, justamente porque tem que pagar a sucumbência o tempo todo e fica desmoralizado. Aí a gente colocou lá, vamos montar uma comissão para verificar, antes de levar para qualquer aprovação, o que os moradores querem na casa do zelador. Ele já colocou. Serei contra. Não será feito isso. E não sei o que eu falei, nossa, nem começou o movimento, ele tá dizendo, eu sou do contra. É aquele personagem do Maurício de Souza, do contra, né? Eu acho que tem várias ações que a gente pode fazer, assim, a gente elencou algumas, mas eu acho que o importante que a gente coloque é que sempre isso precisa ser feito de forma legal e com orientação, né? Tem condomínio que você pode fazer isso com algumas coisas com 2/3, alguns com maioria simples, alguns com unanimidade, dependendo da obra. Não estou falando de nada específico aqui nesse momento, mas procure seu advogado se você tem interesse em fazer. É senso comum que isso valoriza o condomínio, uma obra bem feita, o condomínio parece mais cuidado, mais moderno, então as pessoas têm mais vontade de morar lá. Então se você vai partir para isso, questione os moradores, vejam qual é a ansiedade, o anseio da sua comunidade e siga em frente. Espero que vocês tenham gostado do programa, a gente vai ficando por aqui, procura a gente nos Spotify e mídias de áudio e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.